Oi, gente. Oi. A gente vai começar a live com o Jardel e com a Sheila. Eles vão entrar daqui a pouquinho pra gente poder entrar então no assunto das medicinas da floresta. Vou ver se eu acho eles aqui. Aqui. Sheila já tá conectando. Oiê! Oi. Muito boa noite. Boa Boa noite. noite. Deixa eu ver aqui. Tô regulando um pouquinho o som, que tá um pouco baixo. Vou deixar essa luz aqui só um pouquinho, isso vai ficar melhor. Bom, então, como prometido, né, a gente vai falar com o Jader e Sheila sobre os assuntos, então, da medicina da floresta, como é a experiência para nós, como é a experiência para eles, para todos que têm curiosidade sobre o assunto, né? Todo mundo ficou me pedindo, entre os nossos amigos que ainda não tiveram oportunidade de conhecer essa parte, né, da medicina da floresta, então, muita gente muito curiosa. Então, eu resolvi chamar eles dois, porque eles também já vivenciaram e eles aplicam também. Eles têm uma forma toda especial também de aplicar a medicina. Então, eu vou deixar eles dois se apresentarem, porque de nós dois vocês já conhecem um monte. Então, eu vou deixar eles dois se apresentarem para vocês. Mas, Agora, gente, se apresentem igual para a galera que veio aqui das nossas páginas pessoal. Então, veio gente aqui do meu perfil, do Jardel, que não conhece vocês. Então, se apresentem, por favor, para o nosso público. Bom, então, eu sou o Giovanni, participo agora mais desse lado da espiritualidade, vai fazer uns 2 anos e meio, então, que eu estou me descobrindo e caminhando, né, para mais descobertas. E agora estou entrando num mundo um pouco de Axis. Agora teve uma live aqui na nossa página há poucos dias sobre isso, esclarecendo. E estamos nesse caminho aí para se conhecer. Agora, com novas experiências que vocês vão passar ali de cogumelos, também que é um assunto que a gente vai entrar, que eu sou super curioso para conhecer. E... Mas é isso. Vou deixar o Júlio se apresentar também. Oi, eu sou o Júlio. Eu também comecei minha caminhada mais ou menos junto com o Giovanni. Na verdade, ele que me puxou um pouquinho para aquele lado, né? E foi realmente muito revelador para mim. Faz 2 anos e meio, mais ou menos. E eu sempre tive curiosidade, mas nunca tinha ido, sabe? Eu sempre dava uma lidinha, ficava com um pouco de medo. Até me sim. descobrir mesmo. Que legal. Então, eu sou o Jardel, sou bioterapeuta, já tenho uma longa, uma vasta experiência com as medicinas da floresta, consagrando há bastante tempo já. E agora vai fazer o quê? Acho que medicinas, trabalhar com ayahuasca, com rapé. E agradecemos muito o convite por estar participando dessa live. Gratidão. Eu sou a Sheila, eu sou terapeuta corporal também. Participo junto com o meu parceiro das Servindo as Medicinas online. Para quem está aqui na minha página, ninguém sabe disso. Ninguém sabe que a gente serve, que eu sirvo a medicina, a não ser as pessoas que estão no nosso entorno e que são próximos da gente, que participam conosco das medicinas, que sabem disso, mas online, e quem me conhece na página da Sheila ou na página do Potência, eu falo totalmente sobre educação sexual, sobre corporal, sobre tudo que é de autoconhecimento, mas nem um pouco voltado para psicodélico, né? Então, o meu caminho online aqui é para trabalhar as pessoas na Terra, retornando à Terra. Eu sempre falo, eu sempre falo nos meus cursos e nas minhas palestras
que eu já estive lá e eu sei como voltar. Então, fiquem aqui. Fica o negócio para se trabalhar é aqui. Enfim, para quem está assistindo que é do Sheila, e, gente, eu sou cerimonialista de psicodélicos, então, pasmem, eu tenho um monte de coisa para contar sobre isso, inclusive. Então, em duas coisas antes da gente começar, poderia fixar ali, por favor, qual que é o tema da live, que daí quem vai entrando novo aí já sabe do que a gente está falando. E quem tá, os nossos clientes, nossos amigos, tem colegas aí que já consagraram junto conosco também as medicinas. Clica no botãozinho de enviar aqui embaixo e envia para quem você acha que vai poder se interessar por esse assunto e até para compreender um pouco mais sobre esse trabalho. O Leig mandou que eu tô cada dia mais lindo, muito obrigado. Valeu. O Leig é colega também, mandou mensagem ali que a gente vai responder mais na segunda parte ali, né? Teve várias mensagens que o pessoal mandou com dúvidas sobre a medicina, sobre a ayahuasca, sobre o rapé e sobre os cogumelos também. Então tem muita informação e muita experiência nessa live. E, por favor, deixa salvo depois, porque nós temos Sim. amigos também que não tiveram tempo de estar aqui assistindo, que querem assistir depois. Sim, com certeza, vou deixar salvo, até porque a gente tem colegas nossas e amigas nossas que também agora nesse momento estão trabalhando, né? Então só sobra outros momentos para poderem assistir, né? Mas eu queria que, antes da gente contar, né, para nós como é que foi, eu gostaria que vocês contassem como que vocês acabaram descobrindo a medicina, como é que a medicina entrou na vida de vocês. Porque a gente acompanha bastante as lives de vocês, pelo menos eu acabei conhecendo vocês através de uma amiga minha, da Amanda, Sim. e foi muito importante, porque desde o período do início da quarentena, ali mais ou menos em março, vocês acabaram trazendo muitos vídeos, esclarecendo muitas dúvidas da gente. Tanto cada um dentro do seu tema, né, mas trazendo muita ajuda, assim. E isso foi muito bom para a gente que está acompanhando, para mim, né, enfim. Mas essa parte das medicinas, a gente acabou, eu e o Jardel acabamos trocando umas ideias, né, pelo WhatsApp há pouco tempo e tudo mais. Só que daí com a quarentena a gente acabou não conseguindo pôr em prática, né? Mas podia contar para nós como é que foi que vocês conheceram a medicina, como é que foi para vocês as primeiras vezes, assim? Claro, por favor. Eu sou apaixonada por todo o contexto espiritual desde sempre, né? Eu estudo muito sobre isso, autodidata, desde os 15 anos, eu tenho 31. Então, eu não lembro especificamente, fazem alguns anos que eu já fiz a minha primeira cerimônia de ayahuasca, foi a primeira conexão que eu tive com o psicodélico, alguns anos atrás, eu fiz lá no espaço em Porto Alegre. Depois disso que eu fui fazer as minhas formações em xamanismo e tudo isso para a gente poder servir. A gente fez os estudos também com os psicodélicos para a gente poder ter discernimento e poder acompanhar as pessoas que estão consagrando com a gente, né? Então, fazem alguns anos, a primeira experiência foi, no mínimo, curiosa, como eu sempre falo. Eu dormi a noite inteira, né? Ah, tem diferença entre um ritual e o outro, né? Tem pessoas que servem a noite inteira, tem pessoas que servem cerimônias diurnas, 4 horas, 5 horas. Então, eu já participei de N cerimônias em vários lugares ao longo do Rio Grande do Sul e observei vários tipos, né, de rituais e ficamos com o que a gente ressoou mais, né? Cerimônia curta. Mas a minha primeira experiência foi uma cerimônia longa, foi a noite toda e eu dormi a noite inteira. Mas eu estava sendo trabalhada pela espiritualidade porque eles serviam, para quem não sabe, a ayahuasca é um chá, né, que é feito através de dois compostos, o jagube e a chacrona, que são ervas medicinais. Então eles fervem separado e fazem uma intenção ali para que aquilo traga a entidade da ayahuasca, né, a mãe medicina. Então, na cerimônia essa que eu dormi, foi muito interessante, porque eram 3 tomas, 3 copinhos de 50 ml. Né? E aí eu tomei o primeiro copinho e eu me sentei para ficar em posição de meditação e dormi. E as músicas lindas e maravilhosas. Aí quando o cerimonialista falava assim, ó, está aberta a segunda toma. Eu tava assim, né? Ele falava, está aberta a segunda toma. Eu
acordava. Aí eu ia lá, tomava, daí ele me perguntou assim, sentiu alguma coisa? Eu disse, não, eu dormi, tomei de novo, sentei, desmaiei de novo. E ele falou pra mim, tá aberta a terceira toma. E eu acordei de novo, isso era umas 4 horas da manhã. Fui lá, tomei a terceira dose do negócio e voltei a dormir. Foi incrível, passei a noite inteira dormindo. Não aconteceu assim, visivelmente, né? Não aconteceu nada e tal. E eu pensei assim, mas que loucura esse negócio. E pelas pesquisas eu tinha um monte de expectativas, e isso, e purga, isso, aquilo, que tinha que vomitar, que não sei o quê, papapá. E não aconteceu nada comigo, né? Eu simplesmente fiquei em flow, dormi a noite inteira com aquela cantoria nos meus ouvidos, e eu dormi igual. Um lugar muito bonito e tal. Enfim, eu consagrei uma vez lá apenas. Super recomendo, um espaço muito bacana, se chama Rapa Nui, em Porto Alegre. Os condutores da cerimônia são muito legais, eles trabalham com isso há mais de 15 anos também. E aí depois a minha segunda experiência com a ayahuasca foi bem bacana. Eu esquizoide que eu sou, para quem não sabe o que é esquizoide, acompanha a gente nas nossas páginas que a Tô gente fala muito acompanhando. sobre corporal e estrutura corporal e essa coisa toda. Então, eu tenho um perfil esquizoide muito forte, né? Que significa fuga para o espiritual, basicamente isso, é viver no mundo da lua. Então, assim, para mim, é o acesso, né? E aí, a minha segunda cerimônia, eu aproveitei e limpei tudo que eu tinha que limpar na vida inteira, né? Eu expandi, acessei ancestralidade, acessei um monte de coisa, curei um monte de coisa, plasmei um monte de coisa, vi um monte de pessoas na qual eu pedi perdão, pedi desculpa. E essas coisas todas espirituais que a gente pode consultar terapeutas para fazer, eu mesma fiz, né? Naquela semana foi incrível. Eu acessei um montão de coisa, limpei um montão de coisa e para mim foi muito bacana. Eu tenho sempre isso em mente como algo muito terapêutico, não é algo como é que a gente pode falar? De uso Recreativo, né? recreativo. Nunca eu experimentei isso em algum lugar que pudesse ter esse contexto. Mentira, um lugar e eu provei foi isso e foi uma única vez. A pessoa que estava conduzindo estava muito na não era alegria, mas os cantos não eram xamânicos, né? Os cantos não entoavam a mãe medicina. Então, eu não consegui acessar a força que fala, né? A gente passou, nem eu nem o Jardel, aquela vez que a gente tomou, porque não ressoou no nosso campo, né? Era uma coisa mais diferente, fora do contexto xamânico, de chamar a mãe medicina para cura, para força, para poder, para aterramento, para estar presente e observar o nosso processo, né? Então, aquela noite também foi curiosa, porque aí a gente passou a noite inteira em claro, acordado, a gente tomou 4, eu tomei 4 doses e não acessei força nenhuma. Não entrei em contato com aquela casa, com aquele espaço que estava servindo. Então, aí vem bastante aprendizado para quem quer entrar em contato com essa força, observar aonde vai, quem que está conduzindo o negócio. Sempre ter discernimento disso, porque é o teu corpo que está aí, né? Sendo disponibilizado para uma experiência, então observe, se amem ao ponto de dizer, não, aqui eu não tomo, né? Não, aqui eu não faço. Né? Então, observar isso. Esse sempre vai ser a experiência que eu tenho para contar sobre as primeiras vezes com a ayahuasca, e aí depois disso comecei a fazer os estudos. Eu e o Jardel, a gente fez os estudos para servir, a gente fez as formações econômicas para poder servir essa medicina, e hoje em dia a gente serve com muita honra e gratidão. As minhas experiências com o rapé é maravilhosa. Para mim, o rapé é o pai, né? Ele tem uma energia Mas já forte. falamos do rapé. Espera aí que eu vou terminar minhas histórias. A energia do rapé é uma energia de pai muito forte e me conecto muito com isso, bem bacana. E os dois caminham juntos, né? Ayahuasca e rapé, que é o que a gente serve agora, né? Enfim, agora vamos ver. Então, eu
fiquei sabendo que existia a Ayahuasca Santo Daime com 16 anos de idade. Eu ouvi falar que tinha um local em Sapiranga, uma comunidade, que hoje em dia eu sei que é a comunidade de Santo Daime de São Miguel, e eu fui na internet pesquisar, né? Na época não tinha tanta informação assim na internet. Fui atrás, pesquisei, mas não tomei, não senti que era. E aquilo ficou esquecido na minha mente, né? Eu sabia o que que era ayahuasca por conta das minhas pesquisas. E aí, um tempo depois, quando eu estava no meu curso de psicologia corporal, né, na minha formação, lá no início da minha formação, no básico do básico mesmo, o local, que é o CTH, onde eu fazia o meu curso, uma vez por mês tinha, ou a cada 2 meses tinha um evento de ayahuasca. E ali eu senti uma confiança muito grande, porque eu conhecia quem estava servindo, eu conhecia os professores, né? Eu conhecia o casal que eram os professores, também eram cerimonialistas, e foi uma experiência transformadora, né? Eu estava começando no caminho da espiritualidade, então eu acho que tudo que uma pessoa pode ter uma experiência de ayahuasca eu tive na primeira vez. Eu tive impressão, eu sei do meu passado, eu tive insights como se fossem a minha vida passada. Eu fui para o meu próprio futuro para entender para onde eu tinha que me direcionar. Eu pude revisitar vários momentos do meu passado e perdoar e ser gratos por eles. E pude visitar uma série de energias, então, que a gente pode chamar de entidades, né, arquetípicas, que vieram para trazer ensinamentos, né? Ensinamento de firmeza, de prosperidade, de alegria, enfim, foi uma experiência mágica e transformadora. E a de vocês, como é que foi a primeira? Bom, a minha em particular foi uma experiência bem, como é que eu posso colocar? Diferente, porque eu acabei indo a primeira vez, agora então há 2 anos, por convite de 2 amigas minhas, que eu estava passando por um momento difícil na minha família. E aí eu ficava naquela insegurança, vou, não vou, as pessoas comentam. Daí até que acabei chegando num ponto que eu não tive meio que alternativa a não ser ir. E eu te juro que o pensamento que quando eu cheguei lá no local, assim, que a gente foi, que era em Portão mesmo, foi um pensamento assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E, e daí foi bem curioso, assim, porque eu posso dizer com franco, assim, que eu fui com um pouco de medo, assim, sabe? Um pouco de, meu Deus, sabe o que eu vou passar por aqui? Mas fui, tomei chá, foi também a noite inteira. Esse local começava às 9, se eu não me engano, e a gente terminou, era 6 horas da manhã. Então, eu tive uma experiência que tudo que eu tinha para purgar, eu purguei numa vez só. Entendeu? Tipo assim, eu tomei as 3 doses da primeira vez ali, tipo, fui também, ia longe, fiz muitas coisas que eu me lembro até o dia de hoje, porque foi muito vívido para mim isso. E eu tava com 2 pessoas que eu gostava muito, que era a Amanda, que era minha amiga, e o Júlio, que né, era meu companheiro, que estavam juntos comigo ali, né, naquele momento, passando por tudo, pela experiência deles, ao mesmo tempo me ajudando, porque eu parei praticamente ali o pessoal da cerimônia por essa purga excessiva que eu tive. Mas naquele momento eu tinha tantas emoções para lidar que aquela purga foi muito necessária. E assim que terminou o ritual, eu senti uma imensa gratidão por todo aquele momento que eu tinha passado ali, por toda aquela experiência que eu tinha passado, mesmo sem entender tanto o que eu tinha passado. Então, depois acabei indo mais vezes, né, até eu me entender o que estava acontecendo comigo, em que momento eu estava da minha vida, que eu estava buscando aquilo ali. Depois aí vindo as novas possibilidades e tudo mais, e tanto eu quanto o Júlio acabamos indo fazer o curso de rapé. Fizemos uma dieta de 21 dias, respeitando... Bom, a dieta vocês sabem, né? A gente tem uma dieta que a gente faz antes de comungar ayahuasca, que a gente tem que ficar um período se respeitando o nosso corpo, que é o que a gente deveria fazer sempre, na verdade, mas, né? É um pouco desafiador. Que a gente fica ali sem comer carne, sem bebida, excesso de açúcar e tudo mais, para ter uma conexão melhor. Então foram 21 dias assim para fazer o rapé, e todos os dias fazendo o rapé com horários determinados ali para que a gente pudesse ter uma conexão.
foi um dos momentos mais mágicos da minha vida, eu posso te dizer, assim. Porque o rapé, acima da ayahuasca, eu sempre tive uma conexão maior com ele. Então, para mim foi bem importante esse momento. E aí foram vindo as outras, né? Outras, agora esse ano que a gente está um pouco mais parado em função da pandemia, porque agora está um pouco mais complicado, né? Para frequentar os locais. Que a gente precisa fazer toda essa limpeza e ter tanto contato, né? Mas eu vou deixar o Júlio contar, porque se eu entrar muito a fundo no que as minhas experiências que eu passei, eu vou ficar aqui até o final da live, ninguém mais vai falar. Não, o que foi muito engraçado é que, coitado, ele ficou jogado, assim, sabe? Num canto, suando, e eu fiquei pensando, meu Deus. Mas a minha experiência, ela foi bem diferente da dele. Nas primeiras 3 vezes que eu fui, eu não tive limpeza nenhuma. Eu entrei no processo, senti toda a energia, mas eu não tive uma limpeza. Eu até achava meio curioso, assim, que estranho, né? Será que eu sou tão santo assim? Mas, né, foi. Daí, nas primeiras 3 vezes eu não fiz o rapé, eu não me senti conectado com ele. Na terceira vez eu fiz. E, Aí meu você Deus, ficou, né? O rapé foi lá e ó. o rapé Obrigou. obrigou. E daí eu pensei assim, meu Deus. Ainda bem que eu me senti pronto para fazer. Porque foi uma experiência assim, realmente se complementam, né? As duas medicinas, elas são essenciais, assim. E foi muito interessante. Mesmo hoje em dia, quando eu vou, eu não tenho muita limpeza com a ayahuasca. Praticamente eu não tenho. E eu noto que muita gente passa muito mal com ela. Não mal de ficar ruim, mas mal de limpeza, assim, fazer muita limpeza. E depois tu vê que mesmo as pessoas que fazem as mais limpezas, mais profundas, elas se sentem tão renovadas que chega a ser uma coisa incrível, assim, sabe? Eu acho revelador, assim. É muito massa. E a limpeza que a gente fala é vomitar, tá, gente? Essa é a limpeza, ou é suar, ou é ter diarreia, de alguma forma o seu corpo se limpa. E a ayahuasca, ela tem essa questão interessante porque ela faz um relaxamento das vísceras em nível bioquímico mesmo, né? Ela relaxa os nossos órgãos internos para que eles possam trabalhar sem a tensão constante, e o que havia de impurezas ali começa a ser expelido, porque muitas vezes o órgão ele não trabalha na plenitude dele, porque existe uma tensão ali, né, que mantém a impureza presa nele, e a ayahuasca traz essa renovação. Então, alguém até comentou ali que a mudança é a coisa mais maravilhosa. E isso é muito interessante de colocar, porque as experiências com psicodélicos, né, ou com medicinas, né, como queira chamar, no nome ocidental, no nome xamânico, enfim, eles trazem uma mudança que vai muito além do que a própria experiência, do que aquelas próprias horas sobre o efeito da medicina, porque ela traz, além dos insights terapêuticos, que são coisas, então, a nível mental, que são conexões, que vale a meses e anos de terapia naquelas horas ali, pela quantidade de insights que vem, ele faz essa renovação em nível físico e bioquímico, e ele mantém os níveis hormonais, né, os níveis de serotonina e endorfina e outros níveis altíssimos por vários dias, né? Então isso permite que a gente modifique também na nossa realidade, porque a gente tem aquele gás a mais, né? Aquela amorosidade, aquela vontade, né, de fazer com que a nossa realidade passe a se adequar com aquele estado expandido que a gente sente, né? A Juliana está dentro de mandar mensagem, porque a Juliana é a nossa colega e parceira das medicinas, né? É uma no mundo da medicina e nunca mais saiu, né? De tão maravilhada que ficou. A Ju, a gente conduziu ela para. A Ju faz terapia corporal com a gente há algum tempo, e aí a gente apresentou, né? Depois de um tempo, a gente apresenta para os nossos clientes: olha, a gente serve medicina, se você sentir no coração, está disponível. E a Ju quis fazer e nunca mais parou, né? Achou sensacional. É uma conexão maravilhosa. Inclusive, ela participou conosco agora no sábado de um estudo com cogumelos e foi perfeito. Nossa, rimos muito, inclusive. É engraçado como no passar dos dias a ayahuasca e o rapé e a cerimônia em si, elas te deixam mais calmos e mais
não é que como a gente pensasse mais sobre as ações, eu acho que a gente olha as nossas ações de uma forma diferente, né? Nossa relação em casa com as demais pessoas, eu vejo porque eu comecei a me olhar muito como eu tratava as pessoas. E o quanto a ayahuasca nos tira do automático, que a gente é sempre no automático, né? A gente aprende uma coisa na infância e segue a vida inteira naquilo, né? A gente a gente tirando da isso, a gente não se questiona e tirando mesmo da própria live de vocês que a gente toma muitas coisas por errado. Vocês falam muito sobre isso, né? Que muitas coisas que todo mundo julga ser muito errado e na verdade é uma falta de descoberta de nós mesmos, né? Exatamente. E assim, ó, alguém comentou ali sobre a eficiência da microdose da ayahuasca. Eu vou dar a minha opinião, porque não existe como ter uma definição exata sobre isso, né? Jardel, dentro da minha história com medicinas, né, da minha história com terapias em si, dentro da minha estrutura, eu julgo que são experiências fortes que transformam as pessoas, né? Então, eu já fiz o estudo com microdose de ayahuasca e, assim, ó, pessoalmente eu não senti, né, alguma diferença relevante na minha vida. Então, eu indicaria, né, eu dentro da minha perspectiva, fazer o ritual, fazer a cerimônia para que essa experiência seja transformadora, né? Óbvio, né, existem limitações. Às vezes a pessoa está tomando algum medicamento de uso contínuo, às vezes a pessoa não se sente pronta para o ritual. Então, isso é muito individual, é de cada um, né? Se vai fazer o uso da microdose ou se vai direto para a toma completa para o ritual. Até porque Porque a microdose, ela vai variar muito, porque o que funciona em microdosagem para mim, para o meu tamanho corporal, para minha estrutura, para o meu organismo, não é a mesma coisa que vai funcionar para a estrutura do Jardel. Então, é muito único também a microdose, né? Existe a Universidade do Rio Grande do Norte está fazendo muitos estudos científicos a respeito disso, para tratamento de álcool, para tratamento de diabetes, para tratamento de depressão. Mas, assim, estão testando sempre em dosagens maiores, em intervalos de 3, 4 dias. E as pessoas que tomam medicamento para depressão tomaram uma dose, no caso, de 50 ml, e ficaram 7 dias sem o remédio e super no flow, assim. E aí eles estão fazendo esses estudos, quem quiser pesquisar, a ayahuasca pela Universidade do Rio Grande do Norte está disponível na web aí para vocês verem o estudo deles, é bem bacana. Eu também fiz o estudo da ayahuasca com microdose e não percebi nenhum tipo de alteração no meu corpo, né? Não senti nada em relação a isso. Não teve ademais, até porque como a gente já sabe, já conhece a energia, já conhece como é que funciona. A gente já entende, tô indo para esse estado. A microdose não acontece. para nós é um pouco diferente, assim, porque a gente faz o Júlio fez um curso à parte, né? Eu não participei desse curso, mas que a gente usa a ayahuasca em gel, né? Então seria uma microdose, mas a concentração dela fica até um pouco mais forte, né? Então ele acaba fazendo floral para nós. A gente não toma num uso contínuo floral, né? A gente usa em pontos específicos durante tantos dias. Geralmente é 3 dias, é um pouco antes de dormir. Para nós a experiência é um pouco diferente. Para nós a experiência é que nos traz um certo equilíbrio depois nas semanas seguintes e tudo mais, assim. É como se a gente passasse por uma mini cerimônia, né, sem o contexto da cerimônia, mas durante o nosso sono. A gente consegue, porque ela, claro, vai te ajudar a relaxar, vai acabar melhorando a tua questão de sonhos, conexão e tudo mais, que para nós tem bastante, assim. E geralmente quando a gente acaba fazendo uso do floral da ayahuasca, a gente tem sonhos, assim, de conexões que a gente consegue lembrar a noite inteira, no outro dia, né, claro. Mas é uma conexão bem louca. Claro, não se compara a uma cerimônia, né? Na cerimônia tu tá lá já pronto para passar por isso, né? Eu acredito também que as microdoses, elas atuem mais como, digamos, um SOS para o estado mais emocional. Ela vai te ajudar a tu liberar um pouco as emoções durante o teu sono, mas não é como uma cerimônia, é muito dimerizado, né? É só tipo assim, ó, uma ajudinha assim, oi, tô precisando de alguma coisa.
já tem mais uma ferramenta para auxiliar, mas nada como uma cerimônia, com certeza. Usar com discernimento, né? Quando há a necessidade de fazer uso disso, e sempre quando usar, mesmo ela sendo microdose, observa para tu se conectar com a energia das proteções para isso, ainda mais que você está abrindo teu campo e dormindo, né? Então, tem que ter muito discernimento, por isso que a gente quase não fala sobre isso na internet, para que as pessoas não usem isso sem alguém para conduzir, porque hoje em dia é muito fácil encontrar ayahuasca na internet, né? Sim. Então, para vender. Observar isso, sabe? A galera tá fazendo floral, tá vendendo isso à torta e à direita, sem ter uma explicação de o porquê que fazer isso, né? Isso não é Para quem brincadeira. não tem um conhecimento básico, na verdade, daí já é perigoso, na É verdade. bem perigoso. Isso, exatamente. E a gente está falando aqui para 17 pessoas, então é importante ter discernimento quanto a isso, né? Observar o que você vai fazer, não tomem sozinhos, não comprem isso da internet. Quando vocês sentirem no coração de participar de uma cerimônia, procurem alguém específico, procurem um centro na cidade de vocês, se vocês são daqui da região sul. Fale conosco, fala comigo, fala com o Jardel. A gente tem lugares para indicar que são parceiros que conduzem cerimônia de forma amorosa, de forma ancorada com a energia dos guardiões e tudo mais, para a gente poder ter uma sagrada experiência e para poder voltar, né? Retornar à terra, voltar para casa em segurança, né? Então é bem importante ter esse discernimento, né? Isso não é recreativo, é para uso terapêutico sempre. Sim. Eu gostaria de falar, até teve uma pergunta que alguém mandou ali no box que eu fui ontem, que dizia assim, quais são as comprovações do uso da ayahuasca. Enfim, quando a gente fala do contexto de ayahuasca, é muito difícil de colocar ela dentro de uma comprovação no estilo estudo científico, né? Porque ela integra aspectos físicos, biológicos, emocionais, psíquicos e espirituais e energéticos também, né? Mas eu acho que o que a Sheila comentou antes, a maior referência é a Universidade do Rio Grande do Norte, que já tem uma longa pesquisa, uma pesquisa séria com o uso da ayahuasca, e inclusive naquele documentário que lançou, aquela série de documentários que lançaram na Netflix, que diz A Indústria da Cura, tem um episódio que fala sobre a ayahuasca e o pessoal veio aqui para o Brasil porque, né, essa universidade então é referência no estudo. Inclusive, o documento que nós usamos para conceituar se a pessoa tem condições de participar de uma cerimônia, seja ela individual, seja em grupo, de acordo com as interações com os medicamentos que ela toma e com o histórico dela, vem dessa pesquisa oficial da Universidade do Rio Grande do Norte. Então, né, a comprovação está ali, mas eu vou reiterar, é a experiência pessoal que vai determinar, né? Eu posso ler 20 artigos sobre a ayahuasca, né, e eu não vou saber nada sobre a ayahuasca se eu não fizer a experiência pessoal com ela, e o mesmo com qualquer terapia que exista no mundo, seja ela com psicodélicos, com algo que tu ingira, seja ela uma terapia corporal, seja ela uma terapia energética ou espiritualista, né? É a experiência que determina se aquela terapia faz sentido para ti, se ela ajuda na tua vida, ou se ela foi só uma experiência para saber o que é, né, e tu sente que não vale a pena continuar nela. Exatamente. É que só tem sentido para ti quando tu passa pela experiência, né? Isso. Só vai. Porque assim como foi muito transformador para nós todos, eu tive amigas que a experiência não se tornou válida para elas. E a gente que está do lado, a gente quer que a experiência da pessoa, quando vá pela primeira vez, seja grandiosa e boa, como nós já tivemos um dia. Mas é da abertura de cada um, de quanto a pessoa está pronta para passar por aquilo ali também, né? Às vezes não é o momento, pode se surgir ao longo da vida depois, né, também. Ou também não. Sim, mas pega a minha história. Eu conheci com 16 anos a ayahuasca, o que era a ayahuasca, e foi 10 anos depois que eu fui tomar pela primeira vez, né? Então, sabia onde era, sabia onde tinha, como chegar, mas eu precisei estar pronto para que aquilo acontecesse. E já aconteceu, por exemplo, de pessoas que vieram às cerimônias conosco servindo, e aí a pessoa não sabia o que era. A ayahuasca não sabia o que era a cerimônia. Veio porque alguém trouxe a pessoa junto e disse, vamos lá que vai ter um curso.
E aí tomou ayahuasca e a experiência não foi boa. Porque, obviamente, a pessoa não estava pronta, ela não sabia o que que era e também não nos informou que não sabia, né? Ela simplesmente se deixou levar e aconteceu que não foi uma experiência positiva. Então, não depende da condução, não depende tanto da qualidade da medicina, né? Mas sim da pessoa estar ali pronta e disposta a ser o momento dela. A condução basicamente vai ancorar o espaço, né, para que a experiência que a pessoa passa seja boa, no sentido de segura, né? O espaço seguro, o local seguro e que ela tenha certeza de que ela pode deixar-se ir, que vai voltar, porque existe pessoas ali ancorando o espaço. Nós, como servidores, a gente não consagra a medicina quando a gente vai servir. A gente fica totalmente sem, a gente só consagra rapé para ancorar o espaço, mas a ayahuasca a gente não toma. A gente simplesmente serve e fica observando as pessoas ancorando o espaço, auxiliando no que for necessário, né? Para que ela tenha aquela experiência ali. Mas uma experiência ruim também, como foi dos que vocês contaram aí, os amigos e tal, nunca é ruim, né? É a experiência que a pessoa precisa passar no momento, né? Ela precisa acessar uma coisa, digamos, não tão boa, é aquilo que ela precisa no momento. É aquela experiência que ela precisa vivenciar, né? Se é um peteleco dos maiores que existe na face da Terra, é esse mesmo que ela precisa passar. Aqui o Leig mandou, eu até vou responder a tua pergunta agora. O Leig tinha mandado a pergunta: quando é o momento de tomar a ayahuasca ou os cogumelos, tá? É no momento que a pessoa sente que é o momento e que parece que o universo conflui para que aquilo aconteça. Uma vez que tem que forçar esse momento, não é o momento certo. Dificilmente vai ser uma experiência positiva. E quando a gente serve tanto cogumelo, quando nós tomamos cogumelo, quando a gente serve a ayahuasca, é indicado que a pessoa tenha uma intenção com aquela medicina, mas nem sempre a medicina vai mostrar o que foi intencionado, vai mostrar o que tem que ser visto naquele momento, né? Então é um meio termo entre esse aceitar que não tem controle e ter um objetivo específico. Se tiver ficar muito fixado num objetivo específico, pode ser frustrante, porque pode ser que não venha nada daquilo ali, venham outras coisas. Já digo assim, ó, Leig, a gente não tem controle de nada nessa vida. Não adianta tu tentar controlar, que nós somos igual marionete, assim, ó, e alguém tá lá de cima fazendo assim com a gente, ó, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Você tenta o tempo inteiro, né? Final de semana a gente fez um estudo aqui, e aí o que eu fiz com o estudo? Ó, eu, super psicopata que sou, né? Peguei o meu caderno, peguei o lápis e fiquei assim, querendo anotar os insights. Eu queria anotar tudo, e eu chamava a galera que eu queria falar com os elementais e não sei o que, não sei das coisas. E eu lá com o meu caderninho esperando para falar. Não veio nada daquilo que eu estava querendo entrar em contato, né? E aí, quando eu relaxei, a outra galera toda veio conversar comigo. Fizemos um trabalho maravilhoso. E aquilo que eu estava querendo anotar, não tinha nada para me anotar. Então, a gente não tem controle. É o que a gente precisa no momento, né? As coisas todas se conversam, né? O mundo espiritual, o mundo físico, o mundo energético. E a gente não tem como negar isso. Quem não entende isso ainda não percebeu como funcionam as coisas. Esse é o meu ponto de vista, né? É que a gente acha, a gente aprende que é. A gente aprende muito que a gente tem que ter o controle sobre a situação, né? Tem que controlar, mas é que não adianta. Não existe esse controle, né? É um falso controle. A gente tenta controlar uma situação, quanto mais a gente tenta controlar, mais ela foge das nossas mãos. O Leig perguntando se tem como fazer parar o efeito no caso de uma peia muito forte. Depende, Leig. Depende de que peia é essa que você está falando, né? Porque a gente pode... Eu já tive experiência de perder o controle corporal. Eu estava presente, eu estava aqui, né? No nosso estudo, só eu e o Jardel estudando a medicina. E aí eu totalmente saí fora do meu corpo e fiquei aqui me observando e eu não tinha controle do corpo. E aí eu fazia assim, Jardel, quero voltar, né? Não quero mais ficar nessa força. E aí não tinha, a gente fazia um monte de coisa, tinha que esperar acalmar. Soprava rapé e eu não voltava.
soprava rapé e eu não voltava, como se nada tivesse acontecido. O Jardel me colocava maços de rapé e nada acontecia, nada. É como se não tivesse nada no meu nariz, era incrível. E passou o tempo que era para mim sentir aquilo, que era para mim observar esse ponto, ver como é que funciona. E olha que legal. A gente estava fazendo o estudo com a intenção de observar o que podia acontecer com as pessoas. E depois a gente teve uma pessoa que a gente fez, que a gente atendeu em cerimônia, que aconteceu a mesma coisa com ela. Ela saiu fora e aí eu tava super tranquila, disse assim, não, relaxa que já aconteceu comigo. Então, o que a gente vivenciou, a gente sabe lidar com aquilo. Então, é muito legal ter essas experiências, né? Porque a gente já consegue caminhar sobre aquilo de forma muito mais suave. Sim. Eu estava falando de um montão de coisa aqui. O Leigman perguntou se o rapé traz de volta. Geralmente, tá? Não é certeza. Geralmente. Mas para quem não consagrou ainda, quem está buscando a primeira experiência, se bate muito um medo, né, de perder o controle, não voltar, coisa assim, né, eu sugiro que não tenha experiência, tá? Tenha experiência quando tiver uma certeza que existe um amadurecimento interno a ponto de saber que para qualquer situação que a gente possa enfrentar, a gente volta depois dela. O rapé, sim, Carmen, o rapé que é aterramento, depende. Porque tem rapé que tem conexão com cascas que trazem o aterramento, né? Mas tem rapé que ele é misturado com cascas que trazem clarividência, que ativa chakra coronário, que ativa pineal. Então é óbvio que tu vai flutuar, né? Então tem que saber qual rapé utilizar. Tem rapé que te ajuda a ter clarividência, tem rapé que te traz de volta. Então tem vários aí para se observar nesse ponto. Uma coisa que dá para fazer, mas isso é para quem é cerimonialista, quem conduz, é vinagre. Vinagre auxilia muito no processo de cortar o efeito da medicina. Eu, graças a Deus, não precisei nem um dia usar o vinagre. Eu levo o meu vinagre e aí eu mostro o vinagre para as pessoas. Trouxe o vinagre. As pessoas dizem, tomara que eu não vou precisar usar o vinagre. Essa do vinagre eu não sabia, não conhecia essa parte. Que ele tinha esse poder. Vinagre tinto. Sim, a Carmen falou que não sabe. Sim, Carmen, tem vários tipos. O rapé, para quem não sabe, gente, rapé é a casca do tabaco, né? A folha do tabaco misturada com a casca de alguma árvore, né? Alguma árvore específica. Outra erva macerada. Outra erva, mas é alguma medicina, né? Alguma folha, alguma coisa ali que vai trazer cura, conexão, força, poder. Então, tem vários. Tem os originais, digamos assim, que são os tradicionais dos índios, que é mais puro, mais tabaco. Então, ele aterra mais. Agora, tem ervas que tem casca de jurema, a gente tem murici, a gente tem... o que mais a gente tem ali? Tem 7 ervas, tem 7 ervas é aterrador também. Tem artemísia. Para mulher, artemísia é ótimo, mas assim, ó, tu sopra o rapé e tu vai pra nuvem. Tu viaja no negócio. Então, esse não é aterrador. Para uma medicina, precisa ser usado o rapé tradicional ou 7 ervas, né? Mas os rapés dos Kaxinawá, dos Honey Queen, que é essa galera que faz com essa força de aterramento, nossa, é muito bom esses rapés. Ele simplesmente faz isso aqui com o campo da pessoa e pum, traz de volta. E traz mesmo. Sim, o Tsunu, né? Tsunu. Alguém perguntou ali aonde que acontecem as cerimônias, né? Em vários locais diferentes, né? Nós conduzíamos no mínimo 2 cerimônias por mês, em Sapiranga, em Novo Hamburgo e também em Canela, tá? Só que agora, por conta da pandemia, não está rolando essas cerimônias abertas, mas nós continuamos com as cerimônias que a gente chama de cerimônia individual, que é para de 1 ou 4 pessoas, até 4 pessoas que venham juntas, né? Para não rolar uma aglomeração. Sim, tem que ter, deixar fluir, Leide, porque não tem o que fazer, né? Às vezes a gente não quer entrar naquela situação, né? A medicina está te mostrando uma coisa que você não quer ver,
né? É uma coisa muito forte, por isso é peia, né? É um processo forte, né? Algo que você não quer ver. Simplesmente pega o tapete e levanta o tapete e debaixo do tapete tu tá escondendo algo de você mesmo que você não quer mais olhar. E aí a ayahuasca faz assim, ó, olá, estou aqui. E aí tu quer fechar? Não quero ver, não quero ver esse negócio, não quero perdoar, não quero desculpar, não quero pedir perdão, não, esquece isso aí, deixa pra lá, não sei o quê. O que que eu vim fazer aqui? Não tô, né? Vim parar no lugar errado. Não adianta. É aquela experiência que tu precisa vivenciar, é aquela situação que você precisa olhar. É para isso que você vai numa cerimônia de ayahuasca, para olhar as suas sombras com amorosidade, né? Observar elas sem medo. E vem um monte de situação aí que a gente está embaixo do tapete e a gente não quer olhar. É verdade. Tem medo de limpar. O negócio é muito forte, viu? Eu tenho certeza que era isso. Então, não tem por que controlar essas coisas, porque a gente está aqui para evoluir como ser humano e um dos processos de evolução é olhar para isso com amorosidade, né? Seja o que isso for, né? E Nada. sobre os cogumelos, como é que funciona? Porque essa semana, conversando com o Jardel, ele me falou que a experiência é totalmente diferente, né? Da ayahuasca. A gente nunca vivenciou. A gente sempre teve muita curiosidade depois que a gente olhou. Na verdade, começou tudo depois que a gente olhou um seriado que era do Netflix, que é. Como é que é o nome do seriado? Midnight Gospel. Não. Ele é de uma antiga atriz que ela desenvolveu uma empresa. E daí, né? Goop Lab é o nome do seriado. E aí tem a parte. O primeiro episódio, se eu não me engano, já fala sobre os cogumelos. E eu achei a experiência, olhando de fora, muito parecido com a ayahuasca, né? Mas como a gente nunca passou pela experiência, a gente não sabe como é que ela funciona. Então, os cogumelos é que existe um estigma social de associar como se cogumelo fosse uma droga, diferente da ayahuasca, porque a ayahuasca não existe uso recreativo de ayahuasca, né? Tu não vai numa rave, numa festinha para tomar ayahuasca, mas no cogumelo existe. Mas no rapé também tem bastante esse preconceito, né? Rapé ainda é tido também bastante, né? Mas dentro da experiência, assim, o cogumelo é uma medicina ainda mais antiga que a ayahuasca, porque ela está disponível naturalmente. A ayahuasca necessita de um preparo para que ela aconteça, né? A mistura das ervas, do cipó com a chacrona, e o cogumelo basta colher e comer ele, tá? E a experiência, assim, em nível... Eu vou tentar fazer associações, porque, óbvio, são experiências, né? Não tem como dizer exatamente como é que cada pessoa vai passar a sua. A ayahuasca ela é uma medicina sábia. A ayahuasca te ensina o equilíbrio das forças da natureza, como tudo está conectado, e assim como a pessoa que tomou a ayahuasca está conectado com o seu meio, com a natureza, com a sua família. Então a ayahuasca te traz essa sabedoria, certo? O cogumelo, ele é uma medicina ligada à inteligência, à esperteza. O cogumelo é como se ele te desse a chave para fazer mais rápido as coisas, né? Ele não te coloca assim tão conectado com o meio, mas a experiência com cogumelos geralmente está ligado à abertura da clareza das múltiplas dimensões, né? Então a gente tem clareza de que nós estamos aqui, mas existe um eu, existe um nosso que é infinito, que está em múltiplas dimensões, que está conversando com a gente o tempo todo, né? Inclusive, existem nós que já estão no futuro, que estão mandando insights para que nós tenhamos o futuro, para que a gente chegue lá neles, né? Então, E a experiência com a ayahuasca, ela é uma experiência mais de sentir, ela é uma experiência mais de coração, é uma experiência mais corporal mesmo, né? Mais visceral. E o cogumelo é uma experiência mais inteligente, é uma experiência mais mental. Então, enquanto na ayahuasca tu faria várias sessões com a ayahuasca, várias cerimônias para conseguir conceituar aqueles insights que tu teve, o cogumelo ele te dá a experiência e parece que vem na hora a inteligência diz, olha, isso é isso, sabe? Não tem muito devaneio, sabe? É tipo, olha para isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom, isso aqui tu vai começar a fazer assim, isso aqui vai ser assado, né? Isso aqui não tá legal, e aí tu diz, não, mas isso aqui tá legal para mim, então eu vou te mostrar. E aí ele te bota naquela experiência para ver como vai ser ruim a tua vida se tu ficar naquela experiência, sabe? Ele é uma coisa muito assertiva, assim, sabe? Vai.
Eu digo que, igual o Jardel falou, a medicina da ayahuasca ela precisa ser preparada, ela precisa ser entoada, ela precisa ser rezada, ela precisa dessa coisa toda de preparo, isso, aquilo. E o cogumelo, como ele é algo que já existe, existe um reino dos cogumelos, né? O reino do cogumas. A gente já está íntimo do cogumelo. Então, é incrível. A experiência com cogumelos é incrível, é sagradas experiências. Ele é totalmente esperto. A molécula do cogumelo, comparada à DMT, ela é praticamente o dobro, né? Enquanto a DMT é um coisinho assim, a do cogumelo é isso aqui, vai mais pra cima, ramifica mais. Então, A DMT da ayahuasca. a DMT da ayahuasca, a do cogumelo é um pouco maior. Então, tu toma tu come, sei lá, quantas gramas a gente comeu? 2 gramas. 2 gramas. 2 gramas, gente, é um cogumelinho, assim. E a gente teve uma experiência de 5, 6 horas, mas não é a mesma coisa que a ayahuasca. Tipo, tu não fica em posição de meditação, tu não fica internalizando, né? É como se tu passasse uma turbulência. Essa turbulência é onde a gente fica com a ayahuasca, né? Exatamente uma turbulência, vivenciando o negócio, e depois tu tenta raciocinar o que é aquilo, não sei o quê. E o cogumelo não, ele dá a turbulência e atravessa. E aí tu começa a observar as multidimensões e vem umas ligações de serotonina no corpo que fazem você criar novas sinapses, novos contextos. A primeira experiência que eu e o Jardel tivemos, a gente tem um quadro aqui gigante. Isso, esse quadro aqui, ó. Estão vendo aí, né? Dá pra ver? Sim. Ali tá os meus desenhos do que eu tô fazendo. Eu tô fazendo os vídeos da formação das deusas, aí aquilo ali é tudo das deusas, que tá quase pronta a minha formação. Mas enfim, a gente fez no quadro, a gente tomou, daqui a pouco passou a turbulência, né? Que é 10, 20 minutos, e aí a gente acorda em uma outra dimensão, aqui mesmo, né? No caso, mas tu sente a vibração diferente e tu se torna uma pessoa super inteligente. E aí a gente começou no quadro, não, porque o corpo funciona assim, funciona assado, e esse negócio pra cá e pra cá, e não sei o quê. Encheu o quadro, né? Em questão de minutos, encheu o quadro de coisa escrita. Incrível, incrível. E insights geniais, assim. Genial e muito lógico, esperto. E era uma coisa engraçada, porque, tipo assim, era tão lógico que chegava a ser um absurdo de tanta lógica. A gente olhava assim, gente, nossa, olha que incrível isso, olha que incrível. Nossa, funciona assim, funciona assado. A gente ficou 5 horas, eu e o Jardel, batendo papo, assim, super inteligente o negócio. E aí, depois, quando a gente resolveu encerrar, que a gente estava cansado, óbvio, de tanto falar, de tanto gesticular e aprender um monte de coisa. E aí a gente encerrou, né? Fizemos um encerramento e tal, agradecemos a medicina. E é literalmente como saísse daquele portal, né? Abre-se o portal multidimensional e depois tu volta, é como vai minguando assim, ó. E volta totalmente na hora. Na hora, na hora. Tu fala assim, ó, vamos encerrar, gratidão ao cogumelos, gratidão aos reinos que nos possibilitaram essas experiências, esse conhecimento e papapá. Né? A gente está retornando agora, eu toco o tambor, o negócio é pum, acordo de volta, tô aqui de novo. Incrível, incrível, assim, uma experiência fenomenal. Porém, quero dizer o porém também, para a gente sempre ter discernimento quanto a isso. A primeira experiência minha e do Jardel com cogumelos foi num local muito cerimonialista, digamos assim. Muito rígido. Né? Rígido. A gente chama aquele local de o covil dos esquizoides. Porque nós temos uma forma de conduzir, de se portar na vida de uma forma muito clara, assertiva. Sem muito blá blá, sem muito mimimi, é assim que funciona. Sempre as experiências vão ser corporais, né? O que a gente está sentindo do negócio. E a gente teve a experiência nesse local e não foi boa. Não foi boa porque foi muito levada para o sutil. Então, a energia do cogumelo verdadeiro não estava presente lá. As experiências que a gente teve lá não foi as mesmas que a gente teve quando a gente estava
conduzindo o nosso estudo foi bem diferente, porque eles estavam carregados de uma força que não era a energia do reino do cogumelo. Então, tem que ter discernimento sempre, por isso que eu contei de novo, para quando vocês quiserem sentir no coração de fazer uma experiência, de sentirem uma coisa dessas, observem com quem vocês vão ter essa experiência. Quem é que está conduzindo? Como que são essas pessoas para que isso seja seguro para vocês? E sobre o cogumelo, ali o Leig perguntou se não tem limpeza, não tem vômito, é muito raro ter vômito com o cogumelo, mas a limpeza é no meio de gargalhada, né? Daqui a pouco vem uma gargalhada de 3, 5 minutos que não é incontrolável, né? E tem a limpeza com o choro também, né? São emoções fortes, incontroláveis que fazem essa limpeza do sistema, e ele também faz um reequilíbrio do sistema nervoso, porque a molécula do cogumelo é idêntica à molécula da serotonina, que é quem faz o nosso sistema nervoso funcionar. Então ele dá um boom, como se ele levasse o sistema nervoso no nível máximo por algum tempo. Então ele dá tremores, dá espasmos, né? Mas tudo muito prazeroso, tá? Gente, nós temos 3 minutos. Nós fizemos um estudo, eu, o Jardel e a Ju, nós rimos durante umas 5 horas nesse sábado, mas, ó, eu me mijei de tanto que eu ri. Mas assim, ó, foi muito divertido, muito engraçado, muito esperto, muito inteligente. Nossa, Olha, então... muito bacana. Ah, mas a gente nem falou tudo, nós mal ouvimos vocês. Poderia salvar essa live e a gente começa de novo? Pode ser? Dá para ser? Dá para ser? Tá, então em breve. Vamos dar uma pausa, vou pegar uma água lá para nós também, já voltamos, então. Então tá. Uma pausa para o intervalo comercial. Intervalo comercial, até logo. Até logo. Voltando, vamos ver. Vou achar o Jardel aqui. Voltou pro intervalo. Retornando à Terra. Tá estamos nesse canal de entretenimento. Então, a gente continua um pouco, acho que na parte dos cogumelos, estava dando bastante gente curiosa sobre o assunto. Ou vamos trazendo mais coisas que vocês sentirem à vontade. Então, se tiver alguma pergunta, quem está assistindo, ou se vocês tiverem alguma que o pessoal mandou antes, ou dúvidas pessoais aí. Peraí que a gente tem algumas perguntas aqui que mandaram para nós. Então pode falar, que as 2 perguntas que eu recebi já foram respondidas na live anterior, tá? Tá. Deixa eu pegar. Eu recebi algumas perguntas perguntando se existe alguma contraindicação ao uso das medicinas da floresta. Certo. Contraindicação está fazendo uso contínuo de qualquer medicamento psicotrópico. Então entra antidepressivo, entra ansiolítico, né? E alguns outros medicamentos de uso contínuo é preciso observar. Então, sempre que a pessoa tomar algum medicamento continuamente, deve informar com antecedência no local em que vai fazer a consagração da medicina da ayahuasca, porque pelo menos nós que temos essa base terapêutica com o uso da ayahuasca, nós temos acesso ao documento oficial de interações medicamentosas. E alguns medicamentos, de modo algum, pode ser feito o uso contínuo com a ayahuasca. Uso junto, tá? Inclusive com risco de morte. Né? Alguns medicamentos basta fazer uma desintoxicação de alguns dias, alguns medicamentos exigem uma desintoxicação maior, né? E alguns medicamentos exigem até o exame de sangue na pessoa para ver se ela não tem mais aquele componente circulando. E a segunda contraindicação é se a pessoa é muito o que a gente chama na psicologia corporal de núcleo psicótico, que é a pessoa que tem uma forte tendência a ter crises de pânico, a ter ataques de psicose, né? Então, por isso que é muito importante, nós fizemos pelo menos uma semana antes da cerimônia, uma entrevista individual com cada pessoa que vai consagrar, né, para entender
a história dessa pessoa, o contexto na qual ela está vivendo e se ela não tem nenhum dos sintomas que pode fazer alguma interação negativa com a ayahuasca. Entendi. E para os cogumelos também se aplica os mesmos cuidados? Também, igualmente. Né? Mas nós não servimos cogumelos, nós estamos no começo da nossa caminhada com o cogumelo e, como vocês sabem, assim como a ayahuasca é uma questão espiritual, né? É uma energia e nós precisamos de ter o discernimento físico da coisa, né? De saber lidar com inúmeras situações, então isso vai, e é só a experiência que mostra, não é a teoria que pode te mostrar, e também da permissão da espiritualidade para que a gente possa, né, abrir os portais dessa egrégora e nós somos ainda, estamos engatinhando no reino dos cogumelos ainda. O reino do Cogumas, eles vem muito duende, a galera do fogo, veio a galera do fogo para mim na outra sessão, vem muito duende para ensinar os negócios da terra. Então, é um reino muito bonito, muito forte, e eles falam, não tá rolando ainda, né? É bem... A outra vez que a gente fez estudo em casa com cogumelos, abriu-se uns portais maravilhosos, verdinhos, assim, e eu assim, uau! Eu quero! Fechou na hora. Porque eu estava com a intenção muito curiosa e egóica. E aí, porque eu estava achando aquilo incrível. E eu disse assim, porque a gente vê nas meditações, né? Quando a gente medita há muitos anos, a gente consegue acessar o reino dos gnomos, dos elementais, então, né? Com meditação. E aí, abriu para mim o portal na parede, assim, eu pensei, uau, eu quero muito entrar nesse negócio. Aí eles falaram assim, não está pronta ainda, pode fechar na hora. Disse, não, Pode voltar. Fiquei muito entusiasmada e aí não rolou. Então eles falam, olha, tá na hora, é assim, como é que faz para plantar, como é que faz para colher, como é que faz para cultivar. Eles fazem todo o estudo, é uma energia muito inteligente, né? Que traz todo o conhecimento que não se tem nos livros, né? Que não se é passado, né? Precisa experienciar isso. Digamos, como se fosse uma energia muito realmente pessoal, até para poder criar aquilo ali, né? Diferente que nem da ayahuasca, que a gente estava falando da questão de reza, que apesar que é muito importante que a reza seja feita por uma pessoa que é muito responsável, mas o cogumelo é energia, então é a tua energia, na verdade, sendo colocada ali, né? E de todos que estão te auxiliando, na verdade, também. Também é uma energia à parte, né? É um reino à parte, né? É o reino quem assistiu o filme Avatar aí, é um reino à parte. É a dimensão. Né? É uma dimensão na qual tu entra naquilo ou não entra, e pode vir ensinamentos ou não. A ayahuasca já é mais floresta, é mais indígena, mais xamânica, né? Mais essa coisa toda. Toda essa coisa de ritual, de índio, de tambor, de maraca, né? Essa coisa toda que a gente usa para fazer um ritual bacana, fogueira, isso, aquilo. E no cogumelo, não, a fogueira traz o elemental do fogo ali, ensinando o negócio. A água traz a galera da água. Então, é muito reino, né? Existe um reino à parte. Dimensões, ele abre para as múltiplas dimensões. Basicamente isso. É muito legal. Tu te observa assim, sabe o olhinho do Big Brother? Daí tu te observa assim, todas as dimensões ali, as possibilidades. Nossa, foi incrível, foi incrível. É incrível, só isso que eu tenho para dizer. Sagrados. Tem uma pergunta também que me mandaram bastante, e eu até estava me recordando agora que quando a gente olhou o Goop, aquele seriado do Netflix, eles falavam que poderia ser utilizado também para tratar casos de depressão. As medicinas, elas auxiliam? Quais os cuidados que tem que ter? Ao meu ponto de vista, acho que a pessoa tem que estar num estado mais estabilizado para poder tentar utilizar as medicinas, né? É isso, não existe cura mágica, né? Por mais de que a medicina seja em si mágico por ser espiritual, né? Não é assim, vou tomar um copinho de ayahuasca e tô curado da minha depressão, sendo que eu não modifico toda a estrutura da minha vida
né, que essa estrutura de vida que não me gera os hormônios necessários para que eu saia da depressão, né? Então eu vou tomar ayahuasca, né? Eu não mudei nada na minha vida, eu não vou sair da depressão, não fiz uma terapia para me compreender, enfim. Mas como a gente falava na live anterior ali, né, na hora anterior, existem estudos estatísticos então comprovando de que tanto o cogumelo quanto a ayahuasca, por serem muito similares à serotonina, e a depressão é uma falta de serotonina no corpo, né, o uso dela traz um efeito bioquímico de aumento de serotonina, então, que a pessoa, quando ela está em depressão, ela tem a serotonina muito baixa. E a serotonina é quem faz as ligações na nossa mente, quem conecta A com B com C, né, e é quem faz as ligações nervosas do nosso corpo, quem faz a gente se movimentar. Então, se a serotonina está muito baixa, a pessoa não tem vontade de se mexer, né? Porque ela não tem o... É como se os cabos elétricos que levassem eletricidade para o corpo tivessem cortados. E ela também não consegue ver o mundo a partir de uma perspectiva mais ampla, né? A Sim. pessoa depressiva fica ruminando sempre nos mesmos pensamentos, no mesmo ciclo, né? E aí, então, quando a gente faz o uso de uma dose muito alta, né? Uma dose muito alta, não, uma dose cerimonialista de ayahuasca ou de cogumelo, se criam novas possibilidades de enxergar o mundo, que são os insights, né? Que a pessoa consegue conectar coisas que não estavam conectadas na sua mente, né? E a partir dessas novas perspectivas, caso a pessoa coloque em prática aqueles insights, né, e modifique o seu ambiente para que aquilo possa prosperar, sim, ela pode sair da depressão com o uso da medicina. Igual o Jardel falou ali das ligações, imagine um círculo e e aqui A, B, C, D, né? O negócio, o A liga com o B com o C com o D com o A de novo, né? Isso é o que existe, é a sinapse que a pessoa tem. Quando tu dá um boom de serotonina, o A liga com o C, que o D liga com o E, e tem o alfabeto inteiro. Uhum. Então, cria novas sinapses, novas possibilidades, né? Novas palavras, tudo novo. Cria novos ramos neurais aí para poder a pessoa sair da depressão. Mas, como a gente falou antes, a Universidade do Rio Grande do Norte tem pesquisas para poder vocês observar isso, os estudos, e para quem tem depressão aí se avaliar, principalmente, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Se observar o seu corpo. Depressão é falta de serotonina. Bingo. O que eu posso fazer para obter mais serotonina? Né? Não existe coisa mágica. Não existe fugir, né? É difícil, sim, mas é preciso ter firmeza para fazer os processos certos, né? O que vai me gerar serotonina? Faça isso, isso, isso. Tu pega e vai lá e faz isso, isso, isso. Você precisa vestir a capa do rígido nessa hora, porque é o teu corpo, a tua existência que está em jogo, digamos assim. Você precisa ser forte para isso. Só se basear nos remédios ou nas fugas espirituais, ou seja lá o que vocês queiram dar. É sempre voltar em conexão com o teu corpo. É isso que a gente traz, é isso que eu trago ali para as mulheres que me acompanham aí no meu canal pessoal. É esse contexto que eu sempre trago, clareza para o que a pessoa quer em relação ao corpo, né? Ter cuidado com isso. Sim. Muito interessante. Uma outra pergunta que me mandaram também ali foi mais direcionada às medicinas da floresta também. O cogumelo tu já explicou, né? Que ele tem todo um contexto dos reinos, os reinos vegetais, né? Mas sobre a ayahuasca me perguntam muito se ela é ligada a alguma religião. Ou depende do local que tu vai, como é que funciona essa parte? Depende muito do local, porque a ayahuasca é aquela que abre a porta, tá? Ela é como se fosse a chave que te leva para algum lugar. Só que o ambiente em que tu consagra vai determinar para qual lugar tu vai, né? Então, por exemplo, existe a religião Santo Daime. O Santo Daime é uma doutrina que ela tem fundamentos que são católicos e espiritualistas, né? Mais moderna agora está vindo coisas da Umbanda também para o Santo Daime. Então, mas nesse universo espiritualista, e por ser uma doutrina, tem métodos rígidos, né, de se fazer uma cerimônia. Então, o Santo Daime, sim, é uma religião.
semelhantes ao Santo Daime, a união do vegetal que tem na região nordeste do Brasil, principalmente, né, tem em mais lugares também, é uma religião. A barquinha, que é semelhante também, é uma religião. Agora, quando se fala em xamanismo, né, em ritual xamânico, tudo que é xamânico é pré-religioso, né? Então, o que é xamânico, ele é por natureza não conceituável, porque a religião é tu conceituar a espiritualidade, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo da Umbanda, tá? Eu sinto uma energia que vem do mar, ela é uma energia específica, ela tem uma cor, ela tem uma vibração, ela desperta o sentimento, né? E eu conceituo essa energia como Iemanjá, né? Então, quando eu dou conceito, eu estou numa religião. Agora, quando eu digo assim, eu estou saudando o mar, xamanismo, né? Vem antes do conceito religioso, né? Eu estou saudando a energia do fogo, né? O elemental do fogo, xamanismo. Então, e aí, como o xamanismo não é conceituável, ele é muito diverso, né? Cada local vai ter a sua própria forma de condução, né? A forma como nós conduzimos uma cerimônia xamânica, né, é totalmente diferente da forma como colegas nossos, tão responsáveis quanto, conduzem as suas cerimônias xamânicas. As nossas cerimônias são totalmente prazerosas, vou falar para vocês. Totalmente uma potência orgástica. Tadinho. Quem vai estar na live pode falar aí, é verdade ou não é. Isso, porque tem a ver com a nossa visão de mundo, né? Nós, de acordo com o prisma que a gente olhou para o mundo, quanto mais amoroso, alegre e prazeroso for algo, quanto mais gerador de vínculo, melhor, né? Então, a energia do prazer, da alegria e do vínculo está acima da necessidade de rituais, entendeu? Mas isso é a nossa percepção da cerimônia. Aí, falando de mecânica quântica, é porque a gente vibra isso, né? Quem entra em contato com a gente, seja nas cerimônias, seja nos atendimentos pessoais, seja com massagem, seja com os atendimentos online, seja com as formações que a gente tem online, a gente tem 3 cursos online já. O curso da potência orgástica, o curso do Ciência de Amar e a Introdução ao Tantra para Casais. Agora eu estou terminando um curso que vai se chamar O Despertar da Deusa. Quem entra em contato com a gente, querendo ou não, entra em fase com essas ondas. E essas ondas são prazer, alegria, amor, sororidade, felicidade. É muito bacana. Não tem como a gente fugir disso, porque a gente emana isso, né? Então, quem expande o campo, estando na presença de condutores assim, vai expandir para essa forma. É por isso que eu comentei que a experiência com cogumelos lá no Covil dos Esquizoides era uma cerimônia fechada, porque assim, ó, o cogumelo é alegre, é feliz, é esperto, é brincalhão, e lá não podia rir, já pensou? E aí eu tava lá só na gargalhada, e aí o cara que conduzia a cerimônia dizia para mim assim, ó, não pode rir. Daí eu tentava me levantar para ir para fora, assim, porque era no meio do mato, né? Para fora, assim, para poder ficar mais à vontade. Ele ia lá assim, ó, não pode conversar. E eu pensei assim, mas é o Covil dos Esquizoides mesmo. Eles queriam que ficasse quieto, fechado, como se eu estava vibrando alegria ali, não era possível. Eu estava totalmente expandida no prazer, na alegria, na conexão com a natureza e tal. E aí eles, não ri. Não. Olha, temos mais de 10 minutos aqui de bateria no meu celular. Então chega de falar. Esquizoide eu também sou, tá, gente? Esquizoide não gosta de falar. Não é julgamento. Eu adoro falar sobre isso. Vocês querem falar um pouco sobre o que vocês estão abordando agora? Porque vocês estão tendo ambos bastante lives explicando sobre bastantes assuntos diversos, né? Vocês podem trazer um pouco pra gente o que vocês estão trabalhando no momento? Claro. Então, nós temos formação em psicologia corporal, temos formação em xamanismo e temos formação em Tantra, né? Que é um ramo do Tantra, né? Não seria um ramo do Tantra, é uma abordagem que se chama educação sexual somática, que é trazer clareza e ciência para a sexualidade, né? De um ponto de vista que se possa expandir ela. A psicologia corporal também trabalha com isso, e as experiências com medicinas, né? Que são o ramo do xamanismo, é para que a pessoa possa potencializar o seu processo de evolução.
Então, nós, nesse momento, agora, a partir de agora, na minha página pessoal, para quem está acompanhando, eu vou entrar numa sequência de vídeos e conteúdos falando especificamente de sexualidade, né, dentro de uma abordagem científica da coisa, trazendo clareza e conhecimento para um assunto que não é abordado dessa forma, né, na maior parte dos locais, é ou uma coisa muito técnica, biológica, né, que a gente aprende na escola, ou é sacanagem, né, É. com malícia, né? Então, eu estou tentando trazer uma clareza em relação a isso. E você... E os desenvolvimentos pessoais que a gente faz, gente, para quem está acompanhando aí, que é da página dos meninos, e é da região, eu já a gente atende presencial, a gente atende com biomassagem, a gente atende online, com a terapia corporal também, fazendo bioenergética online. Então, é muito bacana. Eu estou fazendo um desenvolvimento na minha página para trazer as pessoas para essa clareza. Estou concluindo uma formação para entregar para vocês que vai se chamar o Despertar da Deusa, mas não tem nada a ver com deuses externos, é totalmente interno, totalmente ocidental, pé no chão, igualzinho o que eu estou falando aqui, retornando à Terra e observando o corpo. Vai ser muito bacana, acredito que daqui umas 2, 3 semanas esteja pronto para vocês adquirirem, vai ser bem legal. Eu faço as mentorias online, faço o trabalho presencial, basicamente isso, né? O nosso trabalho agora no momento. A gente engaja uma página aí do Potência Orgástica, que é mais para casais, e a gente coloca lá um pouco de conteúdo totalmente voltado para relacionamento, para quem quiser se comunicar melhor com o parceiro, ter uma vida de casal mais orgástica, assim como a gente tem. Então, a gente coloca lá conteúdo, quem acessar, Sim. entra na nossa onda e tá tudo certo. E nós trabalhamos com as medicinas, trabalhamos com sessão individual com o rapé. É uma sessão que se chama de massagem xamânica, uma sessão de 1h30, em que a pessoa tem a possibilidade de consagrar o rapé, para quem já conhece, ou para quem quer ter uma primeira experiência num ambiente seguro. E a partir daí é conduzida por terapias xamânicas, né, que vão desde a massagem até processos energéticos e espiritualistas. E temos também uma sessão que se chama de sessão individual, cerimônia individual, com ayahuasca, né? Nesse caso é para de 1 a 4 pessoas que nós recebemos, né? Essa cerimônia pode ser feita com hora marcada, ela tem duração de 3 a 4 horas. É ideal, né? Pelo menos na minha forma de perceber, para quem nunca teve contato, para ter o contato pela primeira vez, né? Então, só com pessoas conhecidas, né? E sob o olhar de terapeutas, né? Que não estão ali totalmente dispostos a servir e a conduzir a pessoa pelo processo. Então, basta entrar em contato e fazer e marcar o seu horário, né? Temos espaço para atendimento em Sapiranga, tem em Tramandaí e tem em Porto Alegre. Então tá, gente. Acho que perguntas a gente não tem agora, né? A segunda parte foi mais esclarecimento da primeira, que tinha perguntas ainda. Então, eu vou agradecer a participação, né, que vocês aceitaram nosso convite, porque a gente queria muito trazer esse assunto e que foi muito especial a contribuição de vocês. Eu acredito que ajudou muita gente e vai ajudar muita gente quando as próximas pessoas assistirem também. E que se surjam novas oportunidades para que a gente possa trazer novos assuntos e novas questões e que vocês já ajudam, né, diariamente praticamente as pessoas também com as lives de vocês. Isso é muito enriquecedor. E é muito bom mesmo poder ter podido contar por esse tempo com vocês. Gratidão por emprestar os ouvidos. Somos muito gratos por poder servir dessa forma ao universo. Gratidão imensa pelo convite, gratidão a todos que ficaram aí nos ouvindo, que estão interessados nesse assunto, né? É muito bom poder compartilhar isso e é muito bonito esse trabalho de estar espalhando para mais gente, né? Como você está fazendo agora na página. Parabéns também. Obrigado. Gratidão. Gratidão a todos. Boa noite, bom resto Boa de noite, feriado. gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.